Você teve um caso de um falso testemunho. Sim, de governador Valadares. O que aconteceu? Como é que foi isso aí? Cara, eu tinha acabado, também posso com 24 anos, e aí fui aprender a fazer audiência ali na prática. Já fazia na Justiça Militar, mas fui ali no front, né, sentando realmente para defender os interesses aí do Brasil, no caso do pagador de imposto, porque o meu objetivo como advogado público é tirar quem não tem direito, e aí no caso eu defendi o INSS, que tentava fraudar o sistema. E aí o que aconteceu nessa audiência? Quem trabalha no campo, plantando essas coisas, enfim, pode comprovar que tem um período de tempo para se aposentar, a depender se preenche um requisito da idade. E uma mulher tinha pedido uma aposentadoria anos antes, tinha conseguido a aposentadoria, que o INSS fazia muito, fazia entrevista, que chamam de entrevista rural. Um servidor do INSS ia lá na casa da pessoa que estava pedindo e entrevistava, via como que ela fazia e tal, etc. E dava uma análise, ele dava uma opinião final, porque quem trabalha no campo tem a mão toda calejada, tem, enfim, a cara totalmente queimada. E ela falou na entrevista rural que era o seguinte: só eu trabalho, o meu marido não trabalha. O meu marido, ele não faz nada. Beleza. Essa mulher morre. Anos depois, quem pede aposentadoria por aposentadoria rural? O marido, que não falava nada. E eu sempre fui essa ideia do investigador, levantei tudo. E aí fui pra audiência com esse relatório da mulher dele. E a mulher dele tinha morrido. E aí ele sentou na hora, enfim, todo mundo falando lá as coisas, defendendo. Você via que era 7-1 nato. 7-1. E aí, quando ele for começar a falar, eu falei, não, eu quero fazer um interrogatório, fazer umas perguntas. Eu falei assim, fulaninho, você foi casada com a fulana? Fui casado com a fulana. Você viveu quanto tempo com a fulana? Tanto tempo. Você gostava dela? Confiava? Confiava e tal. Pô, minha mulher sempre engrandeceu e tal, enfim, enalteceu toda a minha vida, ela que edificou nossa casa e tal. Pô, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhava? A ele, trabalhava, sempre trabalhei e tal. Eu falei, deixa eu ver tuas mãos, que a gente tinha essa mania pra ver, os juízes sempre também faziam isso. A mão dele limpinha. Lisinha, parecia que passava hidratante todo dia, irmão. Exatamente. Caraca, aí eu já olhei meio estranho, o juiz já me olhou meio estranho. Aí eu puxei como se fosse que joga baralho, joga o super trunfo, né, meu irmão? Na sueca a gente pega e joga o trunfo pra cortar. O cara tava com as, eu vim com cartinha baixinha, pô, de 6 cortando o cara. Aí peguei a entrevista e falei assim, olha só, tô com a entrevista aqui da sua esposa, de quando ela se aposentou, ela falou que o senhor não trabalhava, o senhor falava que confiava nela. O senhor tá falando que ela mentiu? Ela mentiu. Essa daí é uma descarada. Cara, começou a falar mal da mulher na hora da audiência. Aí eu comecei a me exaltar, assim. Eu tava novo, cheio de gás, eu vi aquilo. E aí a maturidade nos ajuda. Vibrador. Exatamente, tava vibrando, como se tivesse entrando na polícia. Pô, tava vibrando. E aí eu falei assim, então o senhor tá falando que ela tá mentindo. Aí a audiência começou a ficar pesada, o juiz começou a me olhar. Ele falou, não, calma, doutor. Eu falei, não, ele tá mentindo na cara de Vossa Excelência. Vossa Excelência não vai mandar prendê-lo. Porque isso é falso testemunho. O artigo 342, que eu saiba, do Código Penal tá em vigor ainda. O falso testemunho tem vigor. E toda vez que ele falava, ele sempre falava, o senhor se compromete a falar a verdade. Ele tá mentindo aqui na sua cara. Ele acabou de falar que confiava na mulher dele. A mulher dele era ótima. Mas quando eu falei que a mulher falou uma coisa diferente, que ele não sabia, ele tá falando que a mulher mentiu, pô. E aí ele, não, calma, doutor. Eu falei assim, se o senhor não quer prender ele em flagrante, tudo bem. Eu aceito, estou consternado com isso. Então o senhor oficia pelo menos pro Ministério Público. Ah, doutor, não é pra tanto. Que é isso, doutor? E aí, cara, aquilo foi quando eu comecei a entender que existem juízes e juízes. Porque esse juiz, a gente tinha uma desconfiança, assim, enquanto colegas, que ele tinha algum projeto político na cidade. A gente não entende até hoje qual é. Uma pessoa super gente fina, assim, pessoalmente, mas que funcionalmente, cara, ele fazia atrocidade. Só pra você ter uma ideia, eu peguei um outro caso, que era um caso igual, tá? Um caso igual. Ele julgou diferente o mesmo caso e foi audiência sequencial, ou seja, a audiência aconteceu meio 2h10, a outra 2h20. E eu perguntei pra ele no final, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, tinha um bom relacionamento? Eu falei, fulano, o que aconteceu que você julgou diferente esse caso? Aí ele, doutor, você viu a primeira audiência? E o que aconteceu na primeira audiência? Na primeira audiência entrou uma mulher com uma criança de colo. E a segunda foi um cara pedindo. Ele, doutor, fiquei com pena da criança. Fiquei com pena da criança, eu dei o benefício. Eu falei, doutor, mas isso tá errado. Ele, doutor, o que tem? Pelo menos vai receber um pouco. Aí eu
saí estressado da audiência e puto, porque é o seguinte, cara, ele tá fazendo cortesia com o dinheiro dos nossos impostos. Porque a gente paga imposto para o INSS pagar um benefício, a gente tem que pagar para pessoas corretas. E ele admitiu que a pessoa estava errada. E isso me deixou transtornado, porque foi quando eu comecei a ver o seguinte: tem muitos juízes que deixam o sistema de justiça em descrédito. Se o cara acha que pode mentir na frente de um juiz, o advogado vai fazer o quê? Não. Ele vai sentar e vai destruir a testemunha. Pô. Se o juiz tem a ponta firme de falar o seguinte: não, você tá preso, você sai daqui preso, chama o policial que tá lá, o segurança, para chamar a Polícia Federal, tem que dar o exemplo. Porque, não, mas coitado. Não, não é coitado, pô. O cara tá mentindo na sua cara. Prende o cara. Isso não quer prender na hora pra não ficar com a consciência pesada? Tem muito juiz que é isso, né? Não quero botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Oficia o Ministério Público, então, pô. Pro cara responder. Ou pro Ministério Público decidir. Mas tem que deixar muito claro que o sistema de justiça não tolera mentira. Se você mente, você vai pra cadeia, pô. E aí entra essa ideia. Porque se você não começa a colocar em prática as leis que existem, a gente vive numa selva de pedra. E assim, eu acho que o caso, a gente fala isso aqui diversas vezes, acho que a consequência mais grave da insegurança jurídica e da desconfiança nas instituições, todas as instituições, é o povo falar: meu irmão, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Exato. Porque eu não confio que a polícia vai resolver, eu não confio que a justiça vai resolver, eu não confio que o Ministério Público vai me dar atenção. E aí o cara vai... Aí saímos da civilização e entramos na barbárie. Exatamente. Voltamos à época que Thomas Hobbes falava que era o estado da natureza, todo mundo querendo se matar, é o mais forte que vencia. Exatamente, a lei do mais forte. Porque não tem como, pô. Assim, a gente não tem como considerar o seguinte: se o Estado fala que ele tem um monopólio da violência, as instituições têm que se manter o crédito ainda disso. A gente tem que ter instituições fortes e leis fortes falando o seguinte: se você pratica um crime, você vai responder por isso. Não tem como aplicar o jeitinho brasileiro, do jeito que a gente quer, ou o jeitinho carioca, que é pior. Então, assim, para recuperar toda essa credibilidade do sistema de justiça como um todo, realmente, tem que se ter o perfil de quem está ali na frente se portar como tal, para ter o descrédito. E eu vivi a ideia do descrédito aqui na justiça.